Ei, gente, boa noite, tudo bem? Deixa eu só me centralizar aqui, tá? Pra live, porque a garota aqui é nova nisso, mas a gente vai aprendendo, né? A gente faz teste antes e nada. Não tô conseguindo fixar. Devagar a gente chega lá, né? Boa noite, gente. Tô vendo que o Pedro já entrou aí. Ah, Dudinha! Dudinha, não tô conseguindo fixar, minha filha! Treinei, não tô conseguindo. Vamos esperar mais um pouquinho. E aí, perninha, meu tutor? Abraço pra você. Espera um pouquinho. A gente vai se arrumando. Eu tava me maquiando, né? Passando o batom vermelho que eu aprendi com a Duda, né? Não vou tentar fixar o... Ah, clicar no nome. Eu sou assim, tá, gente? Eu sou o que sou e pronto, acabou. Vamos de novo, vamos tentar. A Duda me salvou. Obrigada, Duda. Ah, o Pedro tá entrando aí. Pedro já entrou. Eu vou chamar ele, né? Daqui a pouquinho. E... Ô Pedro, aguenta firme aí um pouquinho. Vai chamando gente no direct aí, gente. Vai convidando as pessoas pra ver a live, conhecer a história do Pedro. É uma história de superação muito, muito bonita. Na verdade, todos nós, todos os dias, vem nos superando cada dia mais. Mas o Pedro tem uma história diferenciada, né? Vou ver se eu consigo... A gente consegue falar um pouco bem de tudo o que aconteceu com ele, tá? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou solicitar ele agora. Pedro, eu te mandei a solicitação aí, tá bom, Pedro? Ei, Pedro, Oi, Fabiola, boa noite, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem também, ué. Boa Tá tudo noite aí, tranquilo? tudo tranquilo, graças a Deus. Boa noite aí para todo mundo que tá aí. Um Como prazer é? estar aqui hoje. Que bom, que bom. Prazer é meu. A história sua é surpreendente, extraordinária. O prazer é todo meu, né? De estar dividindo com as pessoas a sua vivência, né? Uhum, Já que eu vou me apresentar, que eu nem me apresentei, né? Mas eu vou me apresentar sim, primeiro. Meu nome é uhum, Fabiola, né, gente? Eu sou de Minas Gerais, tá? É, eu participo sou militante, né, dos amputados e suas vivências. Perninha me fez o convite. Aí tá eu e a Duda e Perninha aí agora nessa luta, né? Para a gente ter um pouco de voz, de falar um pouco das nossas vivências e tudo mais, né? Ô, gente, o Pedro, eu vou contar um segredo para vocês do Pedro. O Pedro mora perto dos cantores famosos, lá em Goiás, tá? Eu só não sei se ele gosta de sertanejo, né? E nem sei se ele dança, mas a gente vai descobrir aqui, né? Ô Pedro, uhum. vamos fazer o seguinte, pode se apresentar, fala o seu nome, né? De onde você vem. Boa noite para todo mundo mais uma vez. Eu sou de Anápolis, interior de Goiás, fica entre Brasília e Goiânia, uma cidade que fica no meio dessas duas. Eu sou formado em educação física, trabalhava como professor de tênis e estou aí me reabilitando para poder voltar a dar minhas aulas
ia fazer uma grande paixão que eu tenho, que é a musculação, que é uma coisa que eu fazia muito, que eu treinava muito, que de acordo com essas atuais impossibilidades do meu corpo, eu ainda não estou podendo treinar tão bem quanto eu gostaria. Mas eu estou lutando e nós acreditamos aqui, todo mundo que está à minha volta e todos os fisioterapeutas, terapeuta ocupacional que está trabalhando comigo, e a gente tudo acredita que eu vou ficar reabilitado para fazer as coisas que eu gosto, dar aula e voltar aos meus treinos. Tá, o Pedro, eu queria que você começasse contando um pouco da sua história, né? Uhum, Como que aconteceu o seu acidente, o porquê, como que foi? Conta aí pro pessoal como tudo começou essa nova sim, vida sua hoje, porque realmente sim. é uma nova vida, né? Uhum, nova vida. Então, conta um pouquinho pro pessoal aí entender como que é a dimensão da sua superação. Sim. Eu posso começar a falar que o Pedro tem o Pedro antes do acidente e o Pedro depois do acidente. Que o acidente me mudou muito, me mudou como pessoa, me deixou uma pessoa mais tranquila, me deixou uma pessoa mais crente em Deus, que eu acredito muito hoje em Deus, mais do que antes, porque eu sou o exemplo vivo de que Deus existe e de que a palavra final não é o homem que dá, porque o homem, o médico, várias vezes chegaram e falaram, ó, de hoje ele não passa, de hoje ele não passa. Aí eu ia, colocava o pé lá e voltava. Mas vamos lá, o meu acidente, ele aconteceu no dia 10 de setembro de 2019. Eu, como assim, não sei se todos sabem, eu sou diabético tipo 1 desde os 5 anos de idade e hoje eu tenho 36. Esse acidente aconteceu devido a uma hipoglicemia. Eu passei o dia inteiro trabalhando, fiz meus treinos, musculação, dei uma média de 8 aulas por dia, que dura 1 hora. Então, uma jornada de trabalho de 8 horas, fora o treino de musculação. E na volta do trabalho para casa, eu dei uma dormida em cima da moto e bati num ponto de ônibus. Aí, quando eu bati no ponto de ônibus, eu tive uma fratura no punho e uma fratura no joelho, da altura do joelho. E essa fratura no joelho, minhas veias e artérias do joelho para baixo todas arrebentaram. Aí foi por isso que eu tive que fazer a amputação. Então, meu acidente foi dia 10, a minha amputação foi dia 13, 3 dias depois. Então, a sua amputação não E foi no dia do acidente, não foi imediata. não, minha amputação não foi no mesmo dia do acidente. Minha amputação foi feita 3 dias depois. Por coincidentemente, minha amputação foi feita no dia 13 de setembro, uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13, para quem é supersticioso aí, ó, Sexta-feira 13, quem diria? eu vou só roubar um pouquinho da sua fala. Sexta-feira 13, na Uhum. minha opinião, em relação à sua história, que as pessoas vão conhecer mais de perto agora, não foi azar, não, tá? Foi realmente nem sorte, foi Deus mesmo que colocou a mão ali em você e te salvou. Mas pode continuar. Aí, fui para o hospital no dia 10. No dia 10 eu entrei para o centro cirúrgico. Meu acidente aconteceu por volta de 9h40, 9h45 da noite, que eu estava voltando para casa de um dia de trabalho. Uhum. E eu cheguei no hospital, muita dor, aí eu entrei para o centro cirúrgico. Eu entrei para o centro cirúrgico, eram 11h59, meia-noite. A minha primeira cirurgia, nessa tentativa de revascularizar minha perna, ela durou 12 horas. E nessas 12 horas, durante esse período, o meu quadro geral, a minha saúde, de um geral, ela piorou muito porque eu tive rabdomiólise, que é um problema renal, que faz com que a gente urine preto. Aí meus rins pararam. Aí foi só piorando. Eu tive choque hipovolêmico, por causa da grande perda de sangue. E nesse dia eu operei e já fiquei inconsciente, já fiquei em coma induzido. Aí desse coma induzido, eu fui acordar 23 dias depois.
Só que eu tive alguns lances de memória, alguns lapsos de memória durante esse período. E nesses 24, de 23, 24 dias, eu tive Klebsiella pulmonale, que é uma infecção no pulmão, e eu tive o pior de todos, que para mim hoje não é a minha amputação, e sim a minha deficiência que eu tenho no braço hoje, porque eu tive a chamada neuropatia do doente crítico. O meu estado de saúde ficou tão crítico que aí eu tive inflamação no pulmão, inflamação nos rins, eu tive necrose muscular no peitoral, no trapézio, e essas inflamações foram geradas pelo estado crítico que eu fiquei, inflamando também os nervos. Sim. Então, os meus braços perdeu completamente os movimentos. Aí, depois disso tudo, eu fiquei 23 dias na UTI e fiquei 14 no quarto. Esses 14 dias no quarto, eu estava tetraplégico. Eu só mexia o pescoço. Então, para tudo, eu dependia de alguém. Para ir no banheiro, tinha que chamar os condutor, que eram os maqueiros. Para tomar banho, a enfermeira que me dava banho. Para comer, tinha que dar comida na minha boca. Para fazer xixi, tinha que alguém tirar minha calça. Para me limpar no banheiro, até hoje eu ainda dependo das pessoas para me poder fazer necessidades. E assim, o que eu mais estou na luta é da minha independência para me poder fazer essas coisas que são coisas básicas que a gente hoje em dia, que a gente ninguém dá valor nisso. E assim, eu tive um respaldo muito, assim, não tem nem palavra para explicar, que é o respaldo da minha noiva, da minha esposa, que eu posso dizer assim, a Clara, que está aqui do Fala meu com ela, lado. então. Fala com ela, vou mandar um abraço para ela, porque Clarinha, assim, né, ela é show, né? Ela Show de bola. é show de bola, ela E é a de outro Clarinha, eu mundo. percebo que ela também dá um gancho, assim, na sua Dá. reabilitação, né? Ela te Sim, chama mesmo, né? Vamos dizer assim. sim. Ela me motiva a cada dia buscar o melhor de mim, o melhor que eu possa atingir durante o meu tratamento, as minhas fisioterapias. Eu nunca cheguei e falei assim, ai, hoje eu tô com preguiça, não quero fazer físio. Eu não tenho isso, não. Eu, para mim, todo dia de físio é físio, eu faço treino sozinho, eu faço minhas coisas, eu corro atrás e eu tô na luta para me tornar independente de novo. Eu já consegui algumas coisas. Eu já consigo fazer xixi sozinho. Número dois, ainda preciso de alguém. Agora, pensa que constrangedor você depender dos outros para fazer cocô. É, Verdade. um- é uma situação assim que é bem, mas assim, com respaldo da Clara, da minha noiva, a família dela também me deu um respaldo muito grande, e meus pais também, que assim, meu pai e minha mãe são pessoas assim que não tem explicação. E Deus foi muito bom colocando as pessoas certas na minha vida, que me ajudaram a fazer tudo isso. E tem outra, a minha prótese é uma prótese cara, uma das mais caras que tem. E quando eu acidentei, eu estava no hospital, eu não tinha R$ 1 na poupança, eu tinha um dinheiro na minha conta, que era o dinheiro de pagar a conta, mas eu não tinha dinheiro para comprar a prótese. Então a gente foi movimentando campanha, foi fazendo rifa, foi fazendo bazar, e eu volto aqui também para quem estiver assistindo e puder ajudar também a Fabiola, que também está nesse, não é, Fabiola, que está É nessa verdade. É jornada aí verdade. de conseguir quitar a Verdade. perna dela. Ô Eu, graças Pedro. a Deus, assim, eu consegui. A Clara foi uma pessoa assim que teve um papel muito fundamental nessa conquista, que foi Uhum. assim, é o sonho, né? Você tirar a perna, tudo que você quer é uma prótese. Você quer voltar e ficar independente. Você quer viver sem Sim. limitação. Você quer andar. Sim, sim. Ô, gente, quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo aí, né, que está nos assistindo. Não vou falar nome porque não tem jeito, mas, ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você foi fazer a cirurgia de amputação, no terceiro dia do seu acidente, você tinha consciência que você ia Não, perder minha perna? A sua perna, não, né? não. Quando eu tive meu acidente, eu olhei, eu vi que era grave.
Uhum. Aí eu fui pro hospital e outra coisa que eu vi que era grave, porque quando eu tive, porque eu bati no meio-fio e quando eu abri o olho na hora do acidente, eu tava em cima do meio-fio. E eu tava de moto, então eu fechei as pernas com muita força na moto e segurei muito forte no guidão da moto para ver se eu conseguia passar por cima do meio-fio. Só que não deu certo. E essa força que eu fiz no quadril, fechando as pernas, ela me lesionou os músculos do abdômen, os músculos adutores. Então eu tive grandes lesões na parte do quadril. Entendi. Minha mãe e minha noiva falam que no dia seguinte do acidente, o meu quadril, assim, a minha barriga e minha perna tava tudo roxo dessas lesões. Aí eu achei que eu ia pro hospital, eu ia colocar aquelas grades que coloca na perna quando fratura e ir embora para minha casa em 3 dias. Você também, né? Falei, não, vou operar 3 dias, eu vou embora para casa, 3 dias eu tô bom. Aí eu falei assim, beleza, aí tô lá no box do hospital, esperando, né? E eu queria operar com um médico de joelho, que é amigo meu, só que eu não conseguia achar ele. Aí eu escutei a enfermeira e um médico falando, nós vamos ter que chamar um cirurgião vascular. Aí eu já pensei assim, falei, vixe, vascular é porque o treino tá bom, não. Aí, Uhum. aí o cirurgião ortopedista chegou em mim e falou assim, você tá querendo sair daqui do hospital, né? Eu falei, eu tava consciente. Eu quero trocar de hospital e eu quero operar com o Dr. Júlio César Simas. Aí Uhum. ele virou para mim e falou assim, Pedro, é o seguinte, você não tem condição de trocar de hospital. O seu estado é grave. Você tem que subir para o centro cirúrgico agora. Aí eu peguei e virei para ele e falei assim, doutor, Deus vai guiar suas mãos. Vambora. O trem era tão grave que o médico mesmo já pegou a maca e já me levou. Tá, mas aí você Entendeu? falou que não tinha consciência da amputação. Não. Como que foi receber a notícia da amputação? Quanto tempo depois que você ficou em coma induzido? O hospital te preparou? Alguém te preparou? Como que foi a Não. notícia de que você perdeu a perna? Como que foi isso para você? O Assim, sentimento que eu quero saber. olha, eu vou contar assim, eles me contam, porque alguns momentos na UTI, quando eu acordava, eles chegaram e me contaram. Só que eu sentia minha perna, eu sentia meu pé. Uhum. Então eu falei assim, pô, esses caras tá maluco. Esses caras falando que eu tô sem perna, mas minha perna tá doendo, eu tô sentindo minha perna tá aqui. E nem tinha um, né? Tava meio drogado, muito remédio. Aí beleza, saí da UTI, fui pro quarto e sentindo minha perna, meu pé. Eu falei, Uhum. aí eu olhava pra minha perna, via só metade da minha coxa, que eu sou transfemoral. Uhum. Olhava pra minha coxa, falava, cara, o que aconteceu? Só tem metade da minha coxa. Aí fiquei lá e um dia de madrugada, minha noiva que dormia, eu virei pra ela e falei Tá assim, pausando. Hum. Será que funciona? oi, Aí, Deus. tá me ouvindo, Fabiola? Espera um pouquinho, Pedro. A sua internet está pausando. Você está parado. Vamos ver se volta. Espera aí só um pouquinho. Agora acho que Tá, voltou. então. Pode falar. Aí a minha noiva comigo no quarto, e eu dormindo eu ainda estava muito desorientado pelos efeitos do Uhum. remédio. Aí eu virei para ele e falei, meu bem, cadê meu pé? Eu quero ver meu pé. Mira meu pé. E ela, vixe Maria, e já ligou. O médico intensivista que cuidou de mim, a gente virou amigo dele. Aí pegou e ligou para ele. Ele estava lá na UTI. Mandou mensagem para ele, ele desceu lá no quarto. Aí eles já me desconversaram, desviou a conversa, eu já esqueci e passou. Aí no dia seguinte eu acordei para tomar banho, eles davam banho de manhã lá. Aí a enfermeira me levou para dar banho. Aí eu virei de lado, olhei meu pé, não vi meu pé. Aí eu virei para a enfermeira e falei assim, moça, por que que minha coxa só tem metade? Não é de Aí rir, ela, não, vô, porque depois que a gente passa,
A gente acaba, ué, Aí a enfermeira virou para mim e falou assim, uai, não te contaram, não? Eu falei, não. Aí ela, isso é a preparação para você colocar uma prótese. Eu, prótese? Mas por quê? Ela, não, desse jeito. Aí eu falei, prótese. Aí ela falei, prótese? Ela é, se ninguém te contou, não, você tá amputado. Aí eu já segurei o choro, saí do quarto, aí comecei a falar com a minha noiva, tava, ixi, tava minha noiva e minha mãe. Aí minha noiva, não, você passou perto de morrer, você perdeu a perna, a gente vai arrumar uma prótese, você pelo menos está vivo. Na mesma hora que a gente teve essa conversa, eu já falei para mim mesmo, falei, Deus, muito obrigado, eu tô vivo. E o que é uma perna para quem estava com o pé na cova, quem estava quase morrendo? Eu prefiro muito mais estar vivo com uma perna só do que estar morto e com duas pernas. Então, mas bola para ainda, mas ainda você não tinha consciência da gravidade total do seu quadro ainda, né? não, dos braços não. Eu sabia que eu não mexia meus braços, mas eu Uhum. imaginava que porque fosse que eu tivesse perdido meu músculo tudo, porque eu estava muito magro. Falei, É como deve ser você é porque professor, né, de educação física, você tem mais ou menos uma noção, né? aham, eu imaginei que fosse fraqueza muscular mesmo, mas não era. Era Tá, lesão neurológica. eu ia entrar no assunto agora, mas a Núbia mandou uma pergunta aqui que vai ser melhor você responder, né? Ela perguntou Uhum. assim: tem uma dúvida, Pedro. Qual o motivo da sua amputação? Foi pelo acidente ou pela diabetes? Sim. A minha amputação, indiretamente, foi por causa da diabetes, por causa da minha hipoglicemia em cima da moto. Mas não foi complicação do diabetes. Eu perdi minha perna devido ao acidente. O que ocasionou o acidente foi o diabetes. Uhum, Entendeu? Então, assim, uhum, não foi pelo diabetes, foi pelo acidente. Mas o que ocasionou o acidente foi o diabetes. entendi. Eu não, Na, na eu não tenho. verdade, na verdade, a sua história fala de duas coisas, né? Que acontece muito no Brasil. Eu não sei se você sabe, a diabetes, entre 50% e 70% no nosso país, ela está em primeira no ranking de amputações, né? Principalmente, a maioria é amputação inferior, né? Dos membros Sim, inferiores, né? sim. E o interessante da sua história é que você tem a diabetes, você passou mal pela diabetes, mas Uhum, você perdeu a perna pelo o acidente, a gravidade do sim. acidente, não pela Sim. diabetes, né? Não tem diabetes. Não pela diabetes. Então, é uma coisa muito importante essa questão da diabetes. Eu, na verdade, antes de conversar com você e saber da sua história, eu achava que a maioria das amputações era de trânsito. Ela é a segunda do ranking, né, no nosso É a país. segunda. 80% traumas, né? Traumáticas, e a segunda maior causa de amputação é o diabetes. Isso. O Júnior perguntou aí, respondendo que o Júnior. é, a Nubia está perguntando se você já sabia que era diabético. Ele já sabia que ele era Sim. diabético. Ele é diabético desde 5 anos de idade, viu, gente? É, e deixa eu te falar uma coisa com você. Como que. Eu sei que você passou por outras coisas nos hospitais bem sérios, você teve risco também, né? De. Voltou. Sua internet tá boa aí? Tá me Tá, ouvindo? a minha não tá parando nenhuma. A sua tá pausando de vez em quando. É, Deixa eu te falar. Eu sei que você passou outras coisas, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre o risco de você ter perdido o seu outro pé. Eu lembro que você Sim, falou sobre isso, mas eu não lembro direito. foi assim, eu nesse período que eu fiquei na UTI, principalmente alguns primeiros dias, não sei quantos,
eu tomei muita noradrenalina, que é uma droga vasoativa que faz com que a pressão aumente, os batimentos aumente, porque a minha pressão sanguínea, a minha PA, estava muito baixa, a minha frequência cardíaca muito baixa, e aí você usa essa droga para subir os batimentos e subir a pressão cardíaca. E com isso, uma venoconstricção, que diminui o calibre das veias que vão para os membros, no caso os braços e as pernas, e faz vasodilatação no pulmão, no coração, que são os órgãos mais vitais. E com isso, como ficou prejudicada pela essa droga a circulação sanguínea no meu pé que sobrou, o meu pé começou a entrar em necrose. Os meus dedos do pé foram ficando roxo, o meu calcanhar ficou roxo. Aí um dia eu estava no hospital, meus dedos do pé roxo. Aí chegou o vascular lá, o cirurgião vascular. Aí ele pegou: Pedro, eu vou saber agora se você vai ter que amputar os dedos. Eu vou arrancar esse preto aqui do seu pé, do seu dedo. Se você sentir dor, é um bom sinal. E se tiver um pouco de sangue embaixo, é melhor ainda. E ele veio, arrancou a pele do meu pé, doeu e estava cheio de sangue. Até sangrou. Aí ele falou: ó, que beleza, ó, tem vida esse pé não vai precisar mexer. Só que com isso, eu tive muito problema no pé, depois no meu pós-saída do hospital. Porque o meu pé todo, ele trocou a pele inteira. O meu pé descamou inteiro. A pele do meu calcanhar saiu, do meu pé inteiro, dos dedos, e ficou tipo na carne viva, como se fosse um calo aberto. Aquele negócio que você não aguenta nem encostar no chão, eu não aguentava nem encostar meu pé no chão, nem na cama. Meu pé tinha que ficar suspenso, sem nada encostar nele. Aí foi isso que aconteceu com o meu pé esquerdo. Ô Pedro, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como que hoje você vê a sua vida antes amputação e pós-amputação? Essa é uma pergunta bem complexa, porque assim, eu levo mais assim pro lado da fé, porque eu era uma pessoa que, na verdade, eu nunca fui uma pessoa rica. Eu nunca tive dinheiro, mas eu era um cara que trabalhava o dia inteiro, de segunda a sexta. No final de semana eu tinha um dinheiro para ir pro restaurante com a minha noiva, eu tinha um dinheiro para sair com a minha noiva, eu tinha um dinheiro para comprar as minhas coisas. Então eu não era um cara que eu tinha dinheiro guardado, mas eu vivia bem. E eu nunca parei e falei assim, agradeci a Deus por ter essa vida. Eu sempre reclamava que estava ruim, que estava não sei o quê, ficava murmurando. E hoje eu não tenho nada daquilo que eu tinha antes, mas eu tenho a fé em Deus, de que sem Ele a gente não é nada. Então eu tinha tudo, mas não tinha Deus e não tinha nada. Então depois do meu acidente, eu comecei a dar valor muito mais em coisas tão mínimas, coisas que até para pessoas amputadas são pequenas, que é o simples fato de poder tomar um banho sozinho, entendeu? O simples fato de comer sozinho, o simples fato de poder ir no banheiro sozinho, que é as coisas que agora que eu estou começando a conseguir fazer, entendeu? Então, assim, antes do meu acidente eu tinha uma vida boa, mas hoje eu também tenho uma vida boa. Não são essas coisas, essas limitações que eu ainda tenho, que no futuro eu não vou ter mais, que me deixa ser um cara infeliz, que me deixa ser um cara que fica triste. É lógico que tem dia que a gente acorda mais chateado, não acorda numa boa, mas assim, Qualquer pessoa, né? pois igual qualquer pessoa. Logo depois eu recupero, minha noiva me coloca pra cima, ela olha aí o que você já conseguiu, você já tá em pé, você já tá andando. Não. E o Fabrício, sabe o Fabrício? Prótese. Aham, sim. Olha pra você ver, eu fui fazer o A meu prótese molde. também eu fiz com ele. Pois eu fui fazer o meu molde da prótese, eu não conseguia ficar em pé. Eu Então, lembro nas redes sociais três, suas.
Pois é, 3 pessoas para me segurar, para fazer o molde, e aquele sacrifício, suando para ficar em pé, fiquei em pé. Aí, uma semana depois, fui lá montar a prótese. Fabrício virou e falou assim: você não vai andar em menos de 6 meses, não. Nossa, a hora que ele falou isso pra mim, ele mexeu lá no meu ego. Eu falei assim: quer saber? Já liguei pro fisioterapeuta aqui de Anápolis, falou: você pode ir lá pra casa, que a hora que eu chegar lá, nós já vamos começar, que eu vou andar. Deu 15 dias, eu tava andando. Ô, Glória! Ô, Desse Glória! jeito, né? O negócio mexeu comigo lá dentro. Falou assim: como é que é? Se eu não vou andar. Ele não queria nem deixar eu ir embora pra trazer minha perna. Ele queria que minha perna fosse lá. Você Mas e acredita? deixa eu te falar, em algum momento te deu algum sentimento de revolta, é, sei lá, de angústia, de mágoa, de alguma coisa, tipo, por que aconteceu isso comigo? Porque a sua aceitação foi de cara 100% ou não? Como que foi esse processo? Assim, esses questionamentos eu tive e às vezes ainda tenho. Mas assim, nenhum momento, assim, eu creio que a gente, Deus dá a vida pra gente e Deus dá autonomia pra gente. Então, o que que a gente faz interfere em determinadas coisas. E quando eu tive o meu acidente, eu estava numa tara de querer ficar magro, muito magro, porque treinava musculação, queria ficar seco. E eu acho que esse foi um dos motivos os quais me fizeram ter essa hipoglicemia tão severa que me fez sofrer esse acidente, entendeu? E assim, os questionamentos, às vezes, muito às vezes eu tenho. Quando eu saí do hospital e eu estava praticamente tetraplégico, eu tinha mais. Hoje eu não tenho mais. Às vezes me dá, falo, nossa, mas por que que eu tô desse jeito? Mas não pela amputação, e sim pelo meu limitação dos braços que eu ainda tenho. Entendi, entendi. Deixa eu te. Fez uma pergunta aí, se eu não me engano, é o Júnior. Quanto tempo levou de hospital para sua casa? Você chegar na sua casa, o tempo? Foram 40 meses? dias. 40 dias. 40 dias. 40 E dias. quando você chegou em casa, a casa já estava preparada para você? Você teve que mexer em alguma coisa? Você teve que adaptar a casa à sua realidade? Como que foi? Assim, porque como eu estava tetraplégico, eu precisava de pessoas que dessem conta de me tirar da cama, colocar na cadeira de roda, me levar no banheiro. E meu pai e minha mãe são pessoas que já são idosas. Então eu vim para a casa da minha noiva. Foi aonde eu tive todo um respaldo do pai dela, da mãe dela, das irmãs dela. E aqui, como eu estou na casa dela agora, como é uma casa grande, onde as portas são grandes, então não teve que fazer nenhuma adaptação. E estava a casa toda preparada para me receber. Inclusive, foi até uma festa quando eu cheguei aqui. É, e Uhum. aí, deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegou em casa com diagnóstico de tetraplégico, né? Como é que você reagiu? Assim, eu cheguei em casa, os médicos não tinham esse diagnóstico. Eu estava sem mexer nada, eu não mexia braço, não mexia perna. Eu só mexia o ombro, só fazia assim, ó. Era a única coisa que eu mexia. E assim, eles falavam que, não, daqui 2 meses você vai estar bom, daqui 2 meses você vai estar bom. Aí foi, passou um mês e nada de voltar. Um mês e meio e nada de voltar. Aí eu comecei já. Minha mãe e meu pai, você tá com um problema neurológico. Fiz ressonância da coluna cervical, não deu nada. Aí fui, fiz uma eletroneuromiografia aqui em Anápolis, numa clínica. Aí deu o diagnóstico de que eu tinha lesão bilateral de plexo. Aí fui levar num neurologista famoso em Goiânia. Chegando lá nesse neurologista, o neurologista virou para mim e falou assim: não, esse exame aqui você pode jogar fora. Esse colega que fez esse exame aí está muito equivocado. Você vai repetir o exame,
com uma determinada pessoa, que é uma médica neurologista, para mim saber o que é que você tem. E aí foi que teve o diagnóstico dessa neuropatia do doente crítico. Entendi, entendi. E deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, né? Como que. Eu sempre confundo o nome da Clarinha, eu vou gravar ainda, tá, Clarinha? Eu sei que você deve estar aí do lado, daqui a pouquinho eu vou até te chamar. É, ela tá porque você olhou do lado, né? Ela tá aqui do meu lado, aparece aqui um pouquinho. Ei, Ô, Carlinhos, ei, tá joia? tudo bem? Tudo bem? E aí, Tudo como bem. é que foi aí essa transição entre você e Pedro? Fala só um pouquinho pra gente aí. A transição do que você fala? Da vida? Da vida entre você e ele, você antes e pós-amputação, o que Uhum. mudou, né? Eu percebo que nas redes sociais você está o tempo todo do lado dele, né? Sempre falante, o Pedro é mais tímido, né? Ele faz mais caras e bocas. Eu tive que perder minha vergonha para contar para as pessoas, porque desde o acidente eu estava postando stories todos os dias para informar as pessoas da situação dele e sempre pedindo orações. Então, assim, acabou que eu perdi a minha vergonha, ainda tem um pouco, mas eu vou falar aqui. Você Então, tem ele vergonha? tem. Não parece. Já tive mais. Mas assim, como ele falou uma coisa que é muito importante, que ele tinha tudo, mas não tinha nada, porque não tinha Deus. Porque às vezes a gente murmura por tudo. Ai, hoje é segunda, ai, eu tenho que trabalhar, ai, que saco. Em vez de olhar essas coisas sob outra perspectiva, que é a perspectiva de agradecer a Deus pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, entendeu? Então, assim, o acidente foi uma transição de fé para nós. Para Sim. nós, porque hoje nós não dormimos sem agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, E por antes tudo. não era assim. Não Assim, era, eu, não eu- era. eu não vou generalizar, né? Eu estou falando de uma forma que realmente as coisas mudam, né? Mudou bastante. Nós hoje agradecemos a Deus todos os dias e reconhecemos que Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que nós, apesar de termos ficado um tempo afastado dele, quando nós precisamos, para ele intervir na vida do Pedro, porque os médicos falavam, olha, ele vai morrer na cirurgia de amputação. Olha, o Pedro teve hemorragia, está morrendo. E nós falávamos, não, Deus proverá, era a minha frase, Deus proverá. Estávamos afastados de Deus, nós chamamos o nome dele e ele veio e esteve presente na nossa vida. E veio e trouxe o Pedro de volta para a vida, e o Pedro é testemunho da existência dele. Ô, Clarinha, eu vou fazer uma pergunta, né, que talvez muitas pessoas já fizeram para você, né? Em algum momento você achou que o Pedro ia morrer, em algum momento você quis desistir, em algum momento você achou que não ia aguentar e que não vai aguentar, porque realmente, para mim, aqui na minha casa, foi bem difícil a adaptação da realidade de um deficiente, né? E o Pedro ele tinha e ainda tem muitas limitações que eu não tenho. Você, em algum momento, pensou dessa forma ou não passou nunca isso pela sua cabeça? Na verdade, não. Assim, porque desde o acidente dele, quando ele acidentou, que eu recebi o telefonema, porque eu estava indo jantar na casa dele. Ele me ligou, meu bem, terminei de trabalhar. Vamos lá no meu pai e na minha mãe jantar. Tudo bem. Tava saindo, tava no carro, meu telefone tocou. Falei, olha, você que é a Clara? Falou, sou, o Pedro caiu de moto. Eu falei, misericórdia. A partir daquele momento, eu comecei a orar. Fui no local do acidente, conversei com ele e fomos ao hospital de urgências. Aí, desde então, desde quando ele entrou para a primeira cirurgia, eu falava muito com Deus, muito, muito, muito. Eu falava, Deus, por favor, restaura o Pedro, traz de volta ele, é, intervém na vida dele, e o tempo inteiro. Tanto é que no dia da cirurgia da amputação dele, que nós tivemos que assinar o termo de consentimento, né, com a amputação, como ele estava inconsciente, o médico intensivista, o Dr. Rubens, chamou minha sogra, eu, meu pai e meu sogro. Aí nós tivemos que assinar. Aí o Dr. Rubens falou: olha, nós tentamos já salvar a perna do Pedro 3 vezes. Não dá mais. Ou é a perna ou é o Pedro. A minha sogra olhou para mim e perguntou: e aí, Clara? Eu falei: não, assina isso. Assina isso porque eu tenho certeza que se ele estivesse no meu lugar, ele faria a mesma coisa.
Porque ele vai estar sem um membro, pensando dessa forma, ele vai estar sem um membro, mas ele vai continuar sendo Pedro. A alma dele é a mesma. O caráter, a essência dele é o mesmo. Aí eu perguntei pro doutor Rubens, doutor, o Pedro pode morrer nessa cirurgia? Ele falou, infelizmente sim. Infelizmente sim, não vou ser hipócrita e falar que não chorei, porque eu chorei muito, chorava muito com várias pessoas, mas orei muito. E eu sabia que Deus ia prover a vida dele. Eu sabia que Deus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não ia colocar no meu coração esse sentimento de querer estar com ele e não ia levar ele embora, entendeu? E por diversas vezes, inclusive lá nesse tempo que ele ficou no hospital, eu tive algumas discussões com alguns parentes dele, entendeu? Com algumas pessoas, inclusive, falava, não, o Pedro tá morrendo. O Pedro falando, o Pedro não está morrendo. O Pedro não está morrendo. Nós não vamos perder o Pedro. E sempre tive muita fé. Inclusive, nesse tempo, até hoje, eu recebo algumas pessoas que falam para mim, nossa, como você é forte. Eu falo, eu não sou forte, eu sou minúsculo. Deus que fala por mim. Deus que entrou no meu coração e me sustentou. Porque, assim, o tempo que nós passamos no hospital, eu fiquei surpresa com a minha capacidade de estar dando essa força para ele. Entendeu? Eu fui uma pessoa que nunca gostei muito de hospital. Eu fui capaz de dormir com ele na UTI, cheio de tubo, cheio de aparelho, e dentro da UTI, entendeu? Uma coisa que eu nunca imaginei que iria conseguir, mas eu consegui, porque Deus me sustentou. Deus falou, vai lá, minha filha, que ele precisa de você. E até hoje, em casa, desde quando ele veio para casa, que esteve tetraplégico, eu falo para ele, fala, não desiste, luta, você vai ficar bem, você vai ficar bem. Você venceu a morte. Isso aqui é só detalhe. Tudo que te aparecer, você vai vencer. Eu estava conversando com ele ontem sobre isso. Eu, eu falo assim, eu perco a perna, mas não perco a piada nunca, graças a Deus, né? Que eu tive na portinha do céu 2 vezes. Aí Deus fez assim, volta. Aí eu falei com ele, foi, bate e volta toda hora, cara. O Pedro Toda hora foi. eu batia, voltava, batia e voltava. Nossa, Eu não estou sendo irônica, gente. Eu não estou fazendo piada com Deus, tá? Por favor, não interprete de forma errada. De forma Porque, na verdade, pelo trauma que a gente passa, por tudo que a gente passa, a gente tem que ter uma visão diferente da vida. Tem que descontrair, não ficar lamentando, eu perdi a perna. Cada um é cada um, né? O Pedro tá até falante, eu achei que não ia falar muito hoje. Eu estou surpresa. Eu estava só pergunta com você atrás. Nem vermelho tá. Só glicemia que subiu um pouco. Bem falante, porque eu vejo ele mais fazendo caras e bocas, né? Nos vídeos que você posta, você fala mais, ele fala menos. Eu te chamei, já era proposital eu te chamar, eu não falei com ele ontem, porque você faz parte, né, da recuperação dele. Isso é muito importante, a família é muito importante, né? Família é tudo. E eu me emocionei muito quando você começou a falar de Deus, porque eu sei que a live a gente está falando do Pedro, mas o meu coração está pedindo para dizer isso. Quando eu acordei na minha UTI, né, uma veia artéria se rompeu, então era risco de morte. A artéria rompeu, é morte. E então, quando eu acordei na UTI, só eu falava, só eu gesticulava, só eu estava consciente, eu só agradeci a Deus. Só gratidão. Em nenhum momento eu murmurei, em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento. Então, assim, Deus está tocando muito no meu coração para falar isso, e eu sou muito disso, né? Eu não gosto de nada pronto. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pela minha vida, pela vida do Pedro. Sem Deus, eu não estaria aqui de forma alguma. Sem Deus, o Pedro não estaria aí também do seu lado, né? Eu tenho um propósito. Se Deus permitiu eu viver, eu tenho um propósito. O Pedro tem, todo mundo na vida tem um propósito. Mas quando a gente se passa por esse tipo de situação, Deus realmente tem um propósito específico. O meu, estou caminhando e vou descobrindo. Ainda não descobri, não, mas eu vou descobrir. A mesma coisa o Pedro, né? Vai descobrindo. E eu sempre falo assim, nós seres humanos somos pessoas muito ingratas. Eu falo nós que o ouvido mais próximo da boca é o meu.
Sim. Eu tenho certeza que ninguém, se eu perguntar aqui, ninguém nunca agradeceu pelo seu dedo mindinho. Nem sabe por que ele existe. Né? E quando o Pedro falou das suas questões fisiológicas que ele não faz sozinho, a minha alegria de tomar banho o primeiro dia, depois de tanto tempo na UTI, foi muito grande. A gente não dá importância. Você ir no banheiro fazer um xixi, cara. Você pode Você, andar e você fazer pegar um e xixi. beber água. A gente começa a dar importância a isso. Eu posso ir lá no vaso sozinho e fazer o meu xixi, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muita gratidão. Deus é muito fiel mesmo. Sem Ele, nós não estaríamos aqui de forma alguma, né? E a relação suas é muito bonita, né? Eu percebo que é muito bonita. Talvez se você não existisse na vida do Pedro neste momento, ou se você tivesse abandonado ele, porque já vi casos assim, tá, o Clarinha? Eu já vi casos. Muito isso. E ele não aguentaria, provavelmente. Provavelmente ele não aguentaria. Mas, ô Pedro, pode continuar aí, tá, Clarinho, do ladinho dele aí. Ô Pedro, e como que hoje está o seu psicológico, seu emocional? Me fala também de uma coisa antes do psicológico e emocional. Como foi você adquirir a prótese? A prótese é uma coisa que foi barata para você? Foi fácil você conseguir? Algum momento você falou, pensou assim, porque você não tinha dinheiro, eu não vou andar mais. Como que foi esse processo de protetização? Uhum. Esse processo de protetização foi o seguinte: a gente começou fazendo rifas, fazendo campanha, a televisão aqui local veio aqui, me entrevistou, pediu para ajudar, e a gente foi conseguindo ajudas. O meu padrinho, irmão do meu pai, me deu uma força muito grande. Assim, mas para mim, eu tenho comigo que a principal pessoa responsável pela aquisição da minha prótese foi a Clara. Por quê? Porque, porque não que as outras pessoas não tenham ajudado, muita gente ajudou, mas se não fosse por ela nas redes sociais, tá mostrando a necessidade, o porquê, que eu queria muito voltar a andar, explicando do meu estado, que foi tudo assim, os stories que ela colocava dava 2.000 visualizações, 2.500 visualizações. Famosinha, hein, Clara? Isso antes do meu estado no hospital. Então, assim, as pessoas da cidade e até de fora foram ficando muito comovidas com a história e foram ajudando. Então, assim, lá no CRA, onde o local onde eu dou aula, chegou um amigo meu, Ricardo Bezzi, inclusive que é uma pessoa também assim que teve uma ajuda assim muito grande. Chegou nas pessoas lá e foi pedindo. Só que lá é um clube de empresários. E foi pedindo dinheiro para 30 pessoas, 30 empresários. Aí cada empresário doou R$1.000. Aí só aí já foi R$30.000. Aí teve uma amiga nossa, a Paula Cristina Crispim, que fez um bazar. Então, assim, as blogueiras da cidade, tudo ajudando a divulgar o bazar. E esse dinheiro desse bazar, as lojas da cidade doando roupa. Foi. Então, assim, esse bazar também juntou mais 30 mil. Aí eu já fui lá e já dei minha entrada na prótese. Pagamos 60 mil. Aí ficou mais 60 mil para trás. Então, seriam 10 pagamentos de R$6.000. Quando eu vim... Jesus, eu quase arranco meu cabelo. Quando eu vim embora para Anápolis, de Brasília, que a gente deu entrada, eu falei assim, velho, como é que nós vamos dar conta de pagar R$6.000 por mês? Como é que alguém paga uma prestação dessa? É só rico milionário que paga uma prestação dessa. Eu não tenho condição, meu Deus do céu, e como é que eu vou dormir? Eu não dou conta de dormir devendo. Aí foi ajeitando. Aí eu tinha um seguro de vida que eu nem lembrava que eu tinha. Um menino que é amigo meu, aluno meu lá, o Marcelo, me ligou, falou, você tem um seguro aqui na caixa, você tem um dinheiro para receber. Aí fomos atrás do seguro, fomos atrás do DPVAT, aí foi indo.
Depois da entrada, 3 meses depois, a gente quitou a prótese. Ô, Glória! Deus, Foi, glória a Deus. Deus. Posso falar uma Ô, glória coisa? a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Falei. Porque isso é muito importante, as pessoas têm que entender um pouco mais sobre isso, né? Sobre a questão da prótese. Eu acho importante falar, porque, tipo assim, não existe. A prótese do Pedro não dá para a Fabíola. Da Fabíola não dá para o Pedro e assim sucessivamente. Uhum. A prótese, ela é única, tá? Ela não tem como passar de pessoa para pessoa, mesmo que até que se eu quiser doar uma outra, né, amanhã ou depois, daí tem como trocar o encaixe e trocar o pé. Mas não tem como. Para você escolher o seu modelo, você escolheu de acordo com o seu dia a dia, o que você quer para sua vida? Foi isso ou não? O que foi a decisão do modelo da sua prótese? A decisão do modelo da minha prótese, porque como eu estava muito debilitado, foi uma questão de segurança, que é uma prótese controlada por microprocessador, que é uma prótese que, dizendo eles lá, é uma prótese mais segura e que é uma prótese também que irá me possibilitar a voltar a fazer algumas atividades que eu fazia antes, atividades esportivas. E foi por isso que nós escolhemos essa. E porque, assim, quando a gente perde a perna, a gente quer comprar a melhor. Sim. E foi por isso que a gente foi escolher essa prótese, esse jeito. Ele me deu duas Eu, opções. a sua prótese é top. Meu sonho é uma prótese igual a sua. Não estou invejando, Pois não. A é, minha é maravilhosa, eu amo ela. Você foi coelho. três de arrepio, Eu amo ela, topzera. mas a sua realmente é uma prótese muito, muito top, é uma prótese assim, como é que eu falo? Uma tecnologia bem avançada. É É, importante, nossos minutos estão acabando, é importante eu falar sobre isso aqui, que talvez você nem saiba, porque você não passou pelo SUS, né? Eu ainda passei pelo SUS, continuo passando pelo SUS. As pessoas acham que você comprou uma prótese de 100 mil, eu comprei uma prótese de 35 mil, é porque eu quero uma prótese mais cara, eu quero uma prótese mais top. Não é. A prótese é de acordo com a vida de cada um. Eu lembro quando eu cheguei lá, o Fabrício me perguntou: o que que você quer da sua vida? Eu falei, eu quero tudo que eu fazia antes. Tudo que eu fazia antes. Então, ele fez o orçamento conforme isso. A prótese do SUS, eu não tive oportunidade de usar, mas eu vou ter oportunidade de usar. São processos bem demorados, próteses de qualidade boa, fora da realidade de muitos, infelizmente, infelizmente. Hoje eu estou com a minha, mas eu continuo devendo ela, eu dei entrada na minha. Deus abriu essa porta, ele tem me honrado e vai me honrar até o fim. Então, é amém. importante frisar sobre isso, sobre a questão de prótese, porque realmente eu vivo no meio de pessoas que usam prótese do SUS, e aqui na minha cidade tem um outro órgão que se chama CRAS. CRAS, não, desculpa. SER, é uma faculdade de medicina que tem fisioterapeuta, eu faço reabilitação lá, eu fazendo essa reabilitação eu tenho direito a uma prótese. E tenho direito à prótese do INSS, como você também tem, e eu também fiz tudo isso. Só que são coisas muito demoradas, demora 5, 6 anos, a angústia é muito grande. Mas me fala aí, e o seu psicológico, seu emocional hoje, como que tá? Tá bem, tô muito Fala bem, mais porque firme, homem. Você tá bem mesmo? tô muito bem, É porque eu tímido. vejo as evoluções que acontecem comigo, são evoluções diárias. A cada dia que passa, eu vou tendo uma melhora. Eu vou conseguindo um grau a mais de flexão de cotovelo, eu consigo fazer uma flexão de ombro mais alta, eu consigo abrir mais o meu braço, eu estou conseguindo fazer pinça com a mão esquerda, eu já consigo pegar um amendoim doce e levar na boca, que é Já delícia. consegue pegar na Carla. Aí, eu só chamo você de Carla, na Clarinha. Consigo abraçar ela, É, eu consigo também. levantar o braço. Esse braço aqui meu já está normal, o braço direito. Agora o braço esquerdo não está tão bom. O braço Gente, direito, eu faço um convite para vocês de depois entrar na página
do Pedro e da Clara também, que a Clara também posta muita coisa do Pedro. Uhum. Hoje, o Pedro é limitado, igual ele falou, nos braços, ele usa ele tem uma prótese numa perna amputada, né? E usa uma outra órtese no pé dele. Vocês vão Uhum. entender melhor, né? É porque o nosso tempo está acabando. Falta 5 minutinhos, mas dá ainda para a gente falar um pouquinho. Mas antes de acabar, eu quero. Falta 5 minutos. Eu sou meio assim. Dá um sorriso aí que eu vou tentar tirar uma foto nossa aqui. Pera aí. Eu acho que eu consigo, não é possível, né? Menina, não é que eu consegui? Hein, Fabíola? Perguntaram aí qual que é o Ai, modelo do ai, meu joelho. ai. Pedro, e seus pais, sua família, como reagir a tudo isso? Uai, assim, me perguntaram aí qual que é o modelo do meu joelho. O meu joelho é o Helkni. É. É o Helkni da Pedro tá com uma Osso. prótese. É o Eu modelo acho da que minha essa prótese. pessoa que te perguntou, se eu não me engano, foi o Rodrigo Canoa, lá de São Paulo, é um parceirão meu. Eu acho que ele usa o mesmo seu, não tenho certeza, não. Ele é empresário bruto, eu brinco muito com ele sobre isso. Tem que Entendeu? comprar um XC para ele. Um Hã? Helkni. O mais tem o preto, o Helkni XC é melhor ainda que esse meu. É. Eu não É, entendo muito, não. O meu joelho é 3R, 80. 3R, 3R80. Não, fugiu É, agora, 380. 3R80, 3R80. Isso, Sua prótese é esse, pesada? minha prótese pesa assim, eu pesei ela uma vez, deu 4,5 kg. Hum. É... Para você, isso dificulta a sua marcha? É muito pesado? Para mim, eu acho muito pesado. Não, eu já acostumei. Eu acostumei. Eu tô achando assim, semana que vem eu vou lá no IPO. Eu acho que a minha perna tá um pouco maior, a minha prótese. Uhum. É mais alto. Tá Deixa mais eu falar uma alta. coisa que tá finalizando a nossa live, porque tem tempo. Infelizmente, senão eu conversava com você horas e horas e horas. Eu agradeço, que você aceitou o meu convite, né? Eu quero mandar um abraço, um beijo para todos. Não posso falar nome, que são muitas pessoas, muitos falaram oi, né, e tal. Quero falar desse projeto nosso, meu, do Perninha e da Duda, né? Nós somos militantes da Amputados e Suas Vivências, né? Uhum. Queria te fazer o convite, Pedro. Hum. Quer participar dessa turma? É Você não demais. precisa responder agora, não. Não, eu não respondo, eu quero. Eu quero. Eu acho a sua história de vida é muito profunda e vestir mesmo a camisa, né, sobre amputados e suas vivências, trazer pessoas anônimas para o meio real da gente, né? Não Uhum. estou falando que famoso é menos, não é isso. Eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. E, e para finalizar, eu queria te perguntar o que que você deixaria para todos que te ouviram, o que você falaria? É, é isso. O que que você falaria para todos que estão assistindo, que passou pelo que você passou, passou pelo que eu passei? É, me fala aí. Ó, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que participou aí, que ficou disposto a escutar a minha história. Para mim, eu não tenho problema nenhum em falar do meu acidente, da minha amputação, da minha vivência com a minha nova vida. E, assim, dê valor no seu pai, na sua mãe, dê valor na sua esposa, na sua namorada, na sua noiva, na sua família, nas Seu pessoas, trabalho. no seu 28 trabalho. segundos. No seu trabalho, principalmente no simples fato de comer, de beber água, de fazer suas necessidades sozinho. Isso é uma coisa que você só dá valor quando você perde. Depois, quando você perde, você vai ver o quanto faz falta. Porque até então é uma coisa normal. E Pedro. agradecer, e agradecer a Fabi